Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você tem sido abençoado com nossas postagens, convido você a inscrever-se e ser também um colaborador e divulgador dessa obra, semeando a palavra de Deus e levando esperança ao coração daqueles que precisam da direção de Deus para a sua vida. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre Somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. O nosso texto é Romanos capítulo 14, versos 7 e 8. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A maturidade espiritual é um contínuo de crescimento que se destina a progredir até que o Senhor nos leve a estar com Ele. Em Romanos capítulo 14, o foco é a questão da liberdade cristã e como ela se relaciona com nossas interações uns com os outros. Paulo começa exortando os crentes a não julgarem uns aos outros por causa das diferenças de opinião. Ele argumenta que devemos aceitar uns aos outros, mesmo que tenhamos opiniões diferentes. Ele também enfatiza que nossas ações devem sempre ser motivadas pela fé e pelo desejo de honrar a Deus. E por fim, ele argumenta que o reino de Deus é sobre justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e que devemos usar nossa liberdade em Cristo para edificar e encorajar uns aos outros. Ao lermos todo o contexto em que estão inseridos os versos 7 e 8, nós podemos compreender que o apóstolo Paulo não está falando propriamente da morte física, mas de morrermos para algumas coisas em nossa vida. O contexto fala sobre comida, sobre algumas coisas relacionadas a opiniões e questões religiosas da lei. E então ele faz essa afirmação: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Cada cristão deve aceitar todos os outros cristãos, pois o Senhor é soberano sobre a vida de cada um, seja forte ou fraco, sentindo-se livre ou não para fazer certas coisas por motivos diferentes. Tudo deve ser feito para agradar ao Senhor. Nenhum dos dois é mais ou menos espiritual ou fiéis por causa de suas opiniões sobre práticas e preferências pessoais. Diante de Deus, não é uma questão de observância ou inobservância, mas de intenções. Em assuntos que não são especificamente ordenados ou proibidos nas Escrituras, é sempre errado ir contra a consciência, porque a nossa consciência representa o que nós realmente acreditamos ser certo. Ir contra a nossa consciência, portanto, é fazer aquilo que acreditamos ser errado, e isso torna-se pecado, como diz o verso 23 deste capítulo. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então veja que, apesar de um ato ou prática em si não ser pecado, ela é tratada como pecaminosa para aqueles que estão convencidos de que em suas próprias mentes é errado, e isso produz culpa. Também pecamos ao tentar impor nossas opiniões pessoais sobre os outros, porque ao fazê-lo, estamos tentando-os a ir contra suas próprias consciências. Veja o que o apóstolo Paulo diz: tome cuidado, para que a sua liberdade de alguma forma venha a tornar-se uma pedra de tropeço para os fracos. Esse é o princípio que ele enfatiza em nosso presente texto. Em toda a Escritura, não há maior apelo a uma vida santa e de submissão ao senhorio soberano e incondicional de Jesus Cristo. O que fazemos para os outros crentes, o fazemos não só por causa deles, mas por causa de nosso Senhor. Cristo é nosso Senhor. E, portanto, tudo o que fazemos, mesmo em nossa morte,
deve ser para agradar e glorificar o nosso Deus. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Fomos comprados por alto preço e agora pertencemos a Deus. Como filhos de Deus, somos guiados pelo seu Espírito. Portanto, seja morrendo ou vivendo, pertencemos ao Senhor. E todas as nossas escolhas são para glorificar o nome dele. Que sejamos sábios em nosso convívio com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, respeitando as decisões de cada um. E claro, falo aqui sobre decisões que não alteram e nem corrompem as verdades do Evangelho. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Fazendo isto, vamos viver e mostrar a vida transformada que o Senhor nos concedeu por sua morte e ressurreição. Que o Senhor te abençoe.